A ligação já estava conectada. Quando Patrícia soltou aquelas palavras, ela não fazia ideia. Mas Dona Cida escutou cada sílaba, cada insulto, cada verdade que sua nora havia escondido durante 8 anos. Essa velha gorda e inútil tá aqui de novo? A voz de Patrícia era clara como cristal através do telefone. Não havia chiado, não havia interferência. Apenas a crueldade pura fluindo diretamente para o ouvido de uma mulher de 67 anos que havia criado seu filho sozinha. Me dá vergonha apresentar ela para as minhas amigas. Uma faxineira na minha festa? E é a mãe do meu marido. Dona Cida não se mexeu, não conseguia se mexer. Suas pernas haviam se transformado em pedra. Seu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Mas seus olhos se encheram de lágrimas que se recusavam a cair. Se dependesse de mim, essa crioula burra nunca mais pisava aqui. E naquele momento, algo se rompeu dentro dela. Não foi um ruído, não foi um grito. Foi algo muito pior. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente entendia que 8 anos de sorrisos falsos, de abraços frios, de desculpas para não visitá-la, de olhares de desprezo quando Júnior não estava olhando, tudo havia sido real. Mas antes de continuarmos, você precisa saber como chegamos até aqui. Você precisa conhecer Dona Cida. E você precisa entender por que essa história não termina como você acha que vai terminar. Se em algum momento da sua vida você sentiu que alguém fingia gostar de você, se alguma vez você descobriu que os sorrisos escondiam desprezo, então essa história é para você. Fique até o final, porque o que aconteceu depois dessa ligação mudou a vida de todos para sempre. Benedita Maria dos Santos nasceu em 1958 em um pequeno povoado do interior do Brasil. Seu pai era carpinteiro. Sua mãe lavava roupa para as famílias ricas da cidade. Nunca tiveram muito, mas nunca lhes faltou amor. Ela era a caçula de 6 irmãos. A única que aprendeu a ler e escrever. A única que sonhava com algo além dos campos de cana que rodeavam seu vilarejo. Mas os sonhos de uma menina negra e pobre no Brasil dos anos 60 não tinham muito espaço para crescer. Aos 14 anos, Dona Cida já trabalhava como empregada doméstica na cidade grande. Enviava cada centavo que ganhava para sua família. Dormia em um quartinho minúsculo na parte de trás da casa de seus patrões. Comia as sobras. Usava a roupa velha que lhe davam. Mas nunca perdeu sua dignidade. E nunca perdeu a esperança de que algum dia as coisas seriam diferentes. Aos 21 anos conheceu João Carlos. Era motorista de táxi. Moreno como ela. Sorria com todo o corpo. E a olhava como se fosse a única mulher no mundo. Se casaram 6 meses depois. Não tinham nada. Literalmente nada. Alugavam um quarto em um cortiço. Compartilhavam banheiro com outras 4 famílias. Dona Cida seguia lavando roupa. João trabalhava em 2 turnos, mas eram felizes. E quando Júnior nasceu, em 1983, Dona Cida soube que todo o sacrifício havia valido a pena. Júnior, seu único filho, sua razão de viver. Ela o mirava dormir no berço improvisado que João havia feito com madeiras recicladas e prometia em silêncio que esse menino teria uma vida melhor, que esse menino estudaria, que esse menino seria alguém. E cumpriu sua promessa. Quando Júnior tinha 7 anos, João morreu. Um acidente de trânsito, um motorista bêbado, uma vida arrebatada em segundos. Dona Cida tinha 28 anos, um filho pequeno, nenhuma educação formal e absolutamente ninguém que a ajudasse. Mas não se rendeu.
Começou a lavar roupa para mais famílias. Trabalhava desde as 5 da manhã até as 10 da noite. Suas mãos se rachavam por causa do sabão. Suas costas doíam constantemente. Mas cada noite, quando Júnior dormia, ela estudava os livros que ele trazia da escola. Aprendia matemática para ajudá-lo com a tarefa. Aprendia história para responder suas perguntas. Aprendeu a costurar para que ele nunca fosse à escola com roupa rasgada. E Júnior aprendeu algo também. Aprendeu que sua mãe era a mulher mais forte do mundo. Os anos passaram. Júnior cresceu. Era inteligente. Era dedicado. Era tudo o que Dona Cida havia sonhado. Conseguiu uma bolsa para uma escola particular. Depois, outra bolsa para a universidade. Estudou direito. Se formou com honras. Conseguiu trabalho em um dos melhores escritórios da cidade. E Dona Cida seguia lavando roupa. Não porque Júnior não quisesse ajudá-la. Ele lhe enviava dinheiro todos os meses. Ofereceu uma casa melhor. Ofereceu pagar alguém para ajudá-la. Mas ela sempre dizia a mesma coisa. Meu filho, eu tô bem. Guarde esse dinheiro para o seu futuro. No que Júnior não sabia era que sua mãe havia guardado cada centavo que ele lhe enviou durante 20 anos. Nunca tocou um único real. Tudo estava em uma conta bancária que ele nem sequer sabia que existia. E havia algo mais. Algo que João havia deixado antes de morrer. 3 terrenos nos arredores da cidade que seu pai lhe havia herdado. Terrenos que ninguém queria nos anos 80. Terrenos que agora, 40 anos depois, valiam milhões. Dona Cida nunca os vendeu, nunca os mencionou. Simplesmente esperava. Mas esperava o quê? Talvez esperasse que Júnior precisasse dela algum dia. Talvez esperasse uma emergência. Talvez simplesmente não soubesse o que fazer com tanto dinheiro. Ou talvez, e essa é a verdade mais triste, talvez soubesse que o dinheiro não podia comprar a única coisa que ela realmente queria. O amor da sua família. Júnior se casou aos 34 anos. Patrícia de Oliveira Martins, filha de um empresário, educada nas melhores escolas, vestida com as melhores marcas e absolutamente convencida de que ela era superior a todos que a rodeavam. Dona Cida a conheceu 3 meses antes do casamento. Júnior a levou ao pequeno apartamento onde sua mãe ainda vivia. Era um lugar humilde, mas limpo. Havia flores na janela. Havia fotos de Júnior em cada parede. E havia um cheiro de comida caseira que enchia cada canto. Mãe, quero te apresentar alguém. Dona Cida saiu da cozinha, secando as mãos no avental. Viu a mulher ao lado de seu filho, loira, magra, elegante, com uma bolsa que provavelmente custava mais do que tudo o que havia naquele apartamento. E viu algo mais. Viu a forma como Patrícia olhava ao redor. A forma como enrugou o nariz quase imperceptivelmente. A forma como seus olhos se detiveram no chão de cimento, nas paredes descascadas, no teto manchado de umidade. Foi só um segundo, mas Dona Cida viu e entendeu tudo. Muito prazer, senhora. Patrícia estendeu a mão com um sorriso perfeitamente ensaiado. Júnior tem me falado muito sobre a senhora. O prazer é meu, minha filha. Dona Cida pegou sua mão. Era fria, suave. A mão de alguém que nunca havia lavado um prato na vida. Durante o jantar, Patrícia mal tocou na comida. Disse que estava fazendo dieta, que a comida caseira lhe caía pesada. Disse muitas coisas que soavam educadas, mas que Dona Cida entendia perfeitamente. Essa comida não é digna de mim. Mas não disse nada. Sorriu. Assentiu. Continuou servindo café e bolo de fubá, como se não tivesse se dado conta de nada. Porque Dona Cida havia aprendido algo em seus 67 anos de vida.
Havia aprendido que algumas batalhas não valem a pena. E havia aprendido que o amor de um filho é mais importante que o orgulho de uma mãe. O casamento foi em um salão de festas que Dona Cida nunca poderia ter imaginado. Lustres de cristal, flores importadas, garçons de terno, 500 convidados e ela, sentada em uma mesa do fundo, com um vestido que havia comprado com suas economias de 3 meses. Júnior a procurou entre a multidão, a abraçou, lhe sussurrou ao ouvido: "Obrigado, mãe, por tudo. Eu não estaria aqui sem você." E essas palavras foram suficientes. Foram suficientes para aguentar os olhares dos convidados que claramente se perguntavam quem era aquela senhora gorda e mal vestida. Foram suficientes para ignorar a mãe de Patrícia, que nem sequer lhe dirigiu a palavra. Foram suficientes para sorrir nas fotos, ainda que ninguém a incluísse nas importantes. Foram suficientes. Ou, pelo menos, era o que ela acreditava. No primeiro ano de casamento, Júnior a visitava todas as semanas. Levava flores, contava sobre o seu trabalho, perguntava se precisava de algo. No segundo ano, as visitas se tornaram mensais. No terceiro ano, quinzenais. No quarto ano, quando nasceu Pedrinho, tudo mudou. Pedrinho, seu neto, a razão pela qual seu coração seguia batendo. O viu pela primeira vez quando tinha 3 dias de nascido. Patrícia estava exausta. Júnior estava trabalhando. E o bebê chorava, sem parar. "Deixa eu pegar ele, mija." Patrícia a olhou com desconfiança, mas estava demasiadamente cansada para discutir. Dona Cida pegou o bebê em seus braços, o acalentou e começou a cantar uma canção de ninar que sua mãe havia cantado para ela há mais de 60 anos. E Pedrinho parou de chorar. Naquele momento, Dona Cida viu algo nos olhos de Patrícia. Não foi gratidão, foi algo mais escuro, foi ressentimento. Como se lhe incomodasse que aquela velha crioula e gorda pudesse acalmar seu filho quando ela não conseguia. Os anos seguintes foram uma mistura de pequenos momentos de alegria e constantes lembretes de que ela não pertencia àquele mundo. As festas de aniversário de Pedrinho, onde sempre assentavam na mesa mais distante. Os natais, onde chegava com presentes feitos à mão. E via como os filhos da família de Patrícia recebiam tablets e videogames. As reuniões familiares onde ninguém lhe falava, exceto seu filho e seu neto. Mas ela seguia indo, porque cada vez que Pedrinho a via, seus olhos se iluminavam. Corria até ela gritando: "Vó Cida! Vó Cida!" A abraçava com toda a força de seus pequenos braços e lhe dizia coisas que ninguém mais lhe dizia. "Vó, te amo. Vó, você é a melhor. Vó, quero ir para sua casa." E Patrícia odiava cada segundo disso. "O que você está sentindo agora, essa mistura de raiva e impotência, guarde, porque o que vem depois é muito pior e muito melhor." O dia que tudo mudou foi 8 de dezembro de 2024. O aniversário número 8 de Pedrinho. Dona Cida havia recebido o convite 2 semanas antes. E chegou pelo correio, um envelope elegante com letras douradas. O abriu com mãos trêmulas. Estava emocionada. Finalmente a haviam incluído em algo importante, mas quando leu o convite, algo não estava bem. "Temos o prazer de convidar você para celebrar o 8º aniversário de Pedro." Não dizia mais nada. Não dizia seu nome. Apenas senhora. Nos convites que havia visto de outros eventos da família de Patrícia, sempre colocavam o nome completo do convidado. Senhor fulano de tal. Senhora cicrana de qual. Mas para ela, apenas senhora. Como se não tivesse nome.
como se não merecesse um. Dona Cida guardou o convite em uma gaveta. Não disse nada a Júnior. Não queria causar problemas. Não queria que discutisse com sua esposa, mas naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, chorou. Chorou pela primeira vez em muitos anos. E se perguntou se valeria a pena seguir tentando. No dia da festa, Dona Cida se levantou cedo, se banhou com cuidado, colocou seu melhor vestido, o mesmo que havia usado no casamento de Júnior. Há 8 anos, lhe caía um pouco mais apertado agora, mas seguia sendo seu vestido favorito. Se olhou no espelho, viu uma mulher velha, gorda, crioula, com rugas na cara e cabelos brancos, mas também viu uma mulher digna, uma mulher que havia criado um filho sozinha, uma mulher que nunca havia pedido nada a ninguém, uma mulher que merecia respeito, ainda que ninguém lhe desse. Pegou o presente que havia preparado para Pedrinho, uma coberta tecida à mão. Havia demorado 3 meses para terminá-la. Cada ponto estava feito com amor. Cada cor havia sido escolhida pensando no que Pedrinho gostava. Azul como o céu, verde como as árvores, amarelo como o sol. Sabia que Pedrinho receberia dezenas de presentes caros. Videogames, brinquedos eletrônicos, coisas que custavam centenas de reais. Mas também sabia que sua coberta seria diferente, porque sua coberta tinha algo que o dinheiro não pode comprar: amor. Chegou à mansão de Patrícia às 3 da tarde. Era uma casa enorme, muros brancos, jardins perfeitos, carros de luxo estacionados na entrada, garçons vestidos de preto recebendo os convidados. Dona Cida desceu do táxi. O motorista a olhou com confusão. Provavelmente pensava que havia se enganado de endereço, que aquela senhora humilde não podia pertencer àquele lugar. Mas ela caminhou em direção à entrada com a frente erguida. Ao chegar à porta, um garçom a deteve. Seu nome, por favor. Benedita Maria dos Santos. O garçom revisou a lista, franziu a testa, revisou de novo. Sinto muito, não há encontro na lista de convidados. Dona Cida sentiu que seu coração se detinha. Não podia ser. Havia recebido o convite. Tinha o convite em sua casa. Não podiam tê-la esquecido. Sou a mãe de Júnior, a avó de Pedrinho. O garçom a olhou com incomodidade. Estava claro que não sabia o que fazer. Deixe-me consultar a senhora da casa. E desapareceu dentro da mansão. Dona Cida ficou ali, de pé, com seu presente nas mãos. Os outros convidados passavam ao seu lado sem olhá-la. Alguns sussurravam. Outros simplesmente a ignoravam. 3 minutos. 4 minutos. 5 minutos. Finalmente, o garçom retornou. Pode entrar, mas a senhora da casa pede que utilize a entrada de serviço. A entrada de serviço. Como os empregados, como os serventes. Dona Cida quis dar a volta. Dona Cida quis ir embora. Queria esquecer que aquela festa existia. Mas então, pensou em Júnior, em seu sorriso, em seus abraços apertados, na forma como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E caminhou até a entrada de serviço, porque o amor de um neto vale mais que o orgulho de uma avó. Entrou na festa pela cozinha. Os funcionários a olharam com curiosidade. Uma das cozinheiras, uma mulher morena de uns 50 anos, sorriu para ela com cumplicidade. A senhora é a avó do Júnior, né? Sim, ele adora a senhora. Fala da senhora o tempo todo. Essas palavras foram um alívio para seu coração ferido. Obrigada, querida. Saiu da cozinha em direção ao jardim, onde acontecia a festa,
Era tudo o que havia imaginado e mais. Decorações perfeitas, mesas cheias de comida, um castelo inflável gigante, um palhaço, um mágico, dezenas de crianças correndo e rindo. E ali, no meio de tudo, estava Júnior. Ela o viu antes que ele a visse. Ele estava rodeado de outras crianças, mas parecia distraído. Olhava para a porta a cada poucos segundos, procurando alguém, procurando por ela. E quando seus olhos finalmente se encontraram, seu rosto se iluminou como o sol depois de uma tempestade. Vó Cida correu em direção a ela, chocou-se contra suas pernas com toda a força de um menino de 8 anos. A abraçou como se sua vida dependesse disso. Vó, você veio. Eu pensei que a senhora não vinha. Como que eu não ia vir, meu amor? É seu aniversário. Júnior levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam com lágrimas. A mamãe disse que a senhora talvez não pudesse vir, que a senhora estava dodói. Dona Cida sentiu um frio percorrer sua espinha. Patrícia havia dito ao próprio filho que ela não viria. Havia tentado evitar que eles se encontrassem, mas não disse nada. Apenas sorriu. Eu tô aqui, meu amor. E te trouxe uma coisa muito especial. Mostrou o pacote embrulhado em papel colorido. Júnior o pegou com reverência, como se soubesse que o que havia ali dentro era mais valioso que qualquer brinquedo eletrônico. Posso abrir agora? Claro que pode. Desembrulhou o papel com cuidado. Tirou a colcha. A tocou com as mãos. A aproximou de seu rosto. Cheira a sua casa, vó. Dona Cida sentiu seu coração explodir de amor. Eu fiz para você, para quando você estiver com frio ou medo, você me sentir pertinho. Júnior a abraçou de novo, mais forte dessa vez. É o melhor presente, vó. O melhor de todos. E naquele momento, Dona Cida soube que tudo havia valido a pena. As humilhações, as exclusões, as entradas de serviço público, tudo. Porque o amor daquele menino era real. E isso era mais valioso que qualquer tesouro. Mas seu momento de felicidade durou pouco. Porque Patrícia os havia visto e estava caminhando em direção a eles, com aquele sorriso falso, com aqueles olhos frios, com aquela voz que parecia amável, mas cortava como uma faca. Dona Cida, que bom que a senhora pôde vir. Patrícia, obrigada por me convidar. As duas mulheres se olharam, uma com ódio disfarçado de cortesia, outra com dor disfarçada de fortaleza. Júnior, por que você não vai brincar com seus amigos? Sua avó e eu vamos conversar um pouquinho. Mas, mãe, eu quero ficar com a avó. Depois, meu amor. Agora os adultos precisam conversar. Júnior olhou para sua avó com preocupação. Dona Cida sorriu para ele. Vai lá, meu filho. Depois eu vou te procurar. O menino se foi, arrastando os pés, olhando para trás a cada poucos passos. Quando finalmente ficaram sozinhas, a máscara de Patrícia caiu. Eu não entendo por que a senhora insiste em vir a esses eventos. Claramente não pertence a este lugar. Dona Cida a encarou diretamente nos olhos. Eu venho porque meu neto me ama, e eu amo ele. Patrícia soltou uma risada sem humor. Júnior é uma criança, não sabe o que quer quando crescer. Vai entender que existem certas pessoas que simplesmente não se encaixam no mundo dele. E você acha que eu sou uma dessas pessoas? Não acho. Eu sei. Dona Cida sentiu algo se romper dentro dela, mas não chorou, não gritou, não se defendeu. Apenas disse uma coisa. Talvez você tenha razão, minha filha. Talvez eu não pertença ao seu mundo, mas eu pertenço ao coração do meu filho e do meu neto. E isso
Você nunca vai tirar de mim. Patrícia abriu a boca para responder, mas naquele momento, Carlos apareceu. Mãe, que alegria te ver! E Patrícia, do que vocês estão falando? A transformação de Patrícia foi instantânea. Seu rosto se suavizou, sua voz se tornou doce. Seus olhos perderam a frieza. Ah, nada, meu amor. Só estava dando as boas-vindas à sua mãe. Carlos sorriu. Abraçou a mãe. Vem, mãe. Quero te apresentar a uns colegas. E a levou. Mas Dona Cida viu algo que Carlos não viu. Viu a forma como Patrícia os olhava enquanto se afastavam. E naquele olhar havia algo que lhe gelou o sangue. Havia ódio puro. O que Dona Cida não sabia era que esse ódio estava prestes a explodir e que seria seu próprio neto quem lhe mostraria a verdade, de uma forma que ninguém esperava. Mas isso vem depois. A festa continuou por mais 3 horas. Dona Cida foi colocada em uma mesa afastada da ação principal, sozinha, com apenas um garçom que ocasionalmente lhe oferecia algo para beber. De seu lugar, podia ver seu filho se misturar com os convidados importantes. Podia ver Patrícia sendo a anfitriã perfeita. Podia ver Júnior correndo e brincando como qualquer criança de 8 anos. Mas ninguém vinha conversar com ela. Ninguém perguntava seu nome. Ninguém parecia notar que ela existia. Era invisível. Um fantasma em uma festa cheia de vida. E talvez isso tivesse sido tudo. Talvez ela tivesse voltado para casa naquela noite com o coração partido, mas intacto. Talvez tivesse seguido fingindo que estava tudo bem pelo resto de sua vida. Mas o destino tinha outros planos. Eram quase 7 da noite. A festa estava terminando. Os convidados começavam a ir embora. Dona Cida decidiu que era hora de se despedir do neto e voltar para casa. Levantou-se de sua mesa solitária. Caminhou em direção à casa procurando por Júnior. O encontrou em seu quarto. Estava sentado na cama, jogando com seu celular. Ou melhor, com o celular de sua mãe que havia pegado emprestado. Vó, Júnior saltou da cama e correu para ela. Eu pensei que a senhora tinha ido embora sem se despedir. Nunca, meu amor. Nunca iria embora sem te dar um abraço. O abraçou com força. Sentiu seus pequenos braços apertarem seu pescoço. Vó, eu quero ir para sua casa. Quando sua mãe e seu pai deixarem, eu vou estar esperando por você. Júnior a olhou com aqueles olhos enormes e expressivos. A mamãe nunca deixa. Eu sei, meu amor, eu sei. Ficaram ali, abraçados, por alguns segundos que pareceram eternos. E então Júnior fez algo que mudou tudo. Vó, quero que a senhora veja uma coisa que meu brinquedo novo faz. Pegou o celular da mãe e começou a tocar na tela com a habilidade natural das crianças de sua geração. Olha, tem um aplicativo de chamadas. Eu posso ligar para qualquer pessoa. Que bom, meu filho. Eu vou ligar para você. Júnior tocou na tela. Procurou nos contatos. Encontrou o número da vó Cida e apertou para chamar. Mas alguma coisa deu errado. Em algum lugar da mansão, o telefone de Dona Cida começou a tocar. E, ao mesmo tempo, em outro lugar da mansão, a voz de Patrícia começou a falar. Júnior tinha conectado uma ligação que não deveria ter existido. Uma ligação que mudou tudo. Dona Cida procurou o telefone na bolsa. Tirou, viu a tela. Chamada recebida. Apertou para atender. E escutou algo que nunca esqueceria. Essa velha gorda e inútil está aqui de novo. Era a voz de Patrícia. Clara, desprezativa, cheia de veneno. Dona Cida congelou.
Olhou para Júnior. O menino não parecia entender o que estava acontecendo. Seguia tocando na tela do telefone, alheio à tragédia que se desenrolava. Me dá vergonha apresentar ela para as minhas amigas. Olha como está vestida. Parece uma faxineira. E é a mãe do meu marido. Cada palavra era uma facada. Cada frase era um golpe. Se dependesse de mim, essa crioula burra nunca mais pisaria aqui. Mas o Júnior é um banana. Não tem coragem de dizer para a mãe dele que ela não pertence à nossa família. Dona Cida sentiu as lágrimas começarem a cair, mas continuou escutando, porque precisava saber. Precisava conhecer a verdade completa. O pior é o Júnior. O menino adora ela. Não entendo por quê. O que ele pode ver nessa velha gorda que não pode ver em mim? Uma risada. Fria, cruel, enfim. Só tenho que suportá-la por mais algumas horas. Depois de hoje, vou me certificar de que ela não volte a pisar nesta casa. Silêncio. E então, a linha caiu. Dona Cida abaixou o telefone. Suas mãos tremiam. Seu coração estava destruído. Mas seu rosto mostrava algo que não mostrava em 8 anos. Determinação. Vó, você está chorando. Júnior a olhava com olhos preocupados. Ela secou as lágrimas rapidamente. Não é nada, meu amor. Só caiu um cisco no meu olho. Mas Júnior não era bobo. Tinha 8 anos. Mas podia sentir quando algo estava errado. Foi alguma coisa que a mamãe falou? Como assim, meu filho? O telefone. Conectei seu telefone com o da mamãe sem querer. Acho que você escutou alguma coisa. Dona Cida o olhou. Esse menino, seu neto, era mais inteligente do que ninguém dava crédito. Não se preocupe, meu amor. Mas então, Dona Cida percebeu algo. Havia um ícone piscando na tela do telefone de Patrícia. Um ícone que dizia, gravação em progresso. Júnior tinha gravado tudo, sem querer, sem saber o que fazia. Havia gravado cada palavra de ódio que sua mãe havia pronunciado. E essa gravação estava prestes a destruir tudo o que Patrícia havia construído. A verdade tem uma forma curiosa de vir à tona. Às vezes demora anos, às vezes décadas, mas sempre vem. E quando vem, nada volta a ser igual. Mas isso você verá no que vem. Não vá embora. O que você faria neste momento se estivesse no lugar de Dona Cida, se tivesse escutado tudo o que ela escutou, se tivesse em suas mãos a prova de 8 anos de mentiras e desprezo? Pense nisso enquanto continua esta história, porque a decisão que ela tomou vai te surpreender. Dona Cida ficou imóvel no quarto do neto. O telefone de Patrícia seguia nas mãos de Júnior. A gravação seguia ali, piscando, esperando. Um milionário poderia contratar advogados, poderia destruir vidas com essa gravação, poderia vingar-se de cada humilhação recebida. Mas Dona Cida não era milionária, pelo menos. Era o que todos acreditavam. Vó, você está bem? A voz de Júnior a trouxe de volta à realidade. Sim, meu amor, estou bem. Mas não estava bem. Seu coração estava partido em 1000 pedaços. E cada pedaço sangrava com a lembrança dessas palavras. Velha, gorda e inútil. Crioula burra. Não pertence à nossa família. Tinha escutado insultos a vida inteira. Tinha sido discriminada pela cor da sua pele, pelo seu peso, pela sua falta de educação, pela sua pobreza. Mas nunca tinha doído tanto como agora, porque isso vinha da família do seu filho, da mulher que dormia junto com Júnior toda noite, da mãe do seu único neto. Isso não era um desconhecido na rua. Isso era traição. Dona Cida respirou fundo.
Tomou uma decisão. Meu filho, preciso que você me dê esse telefone um momento. Júnior entregou sem perguntar. Ela olhou a tela. A gravação seguia ali. 12 minutos e 43 segundos de verdade pura. Seus dedos tremeram sobre o botão de apagar. Uma parte dela queria eliminar tudo, esquecer o que tinha escutado, seguir adiante como se nada tivesse acontecido, manter a paz, proteger seu filho de uma verdade dolorosa. Mas outra parte dela, outra parte sabia que a verdade sempre encontra seu caminho e que 8 anos de mentiras eram suficientes. Apertou salvar e então apertou enviar. A gravação chegou ao telefone de Júnior em menos de 1 segundo, junto com uma mensagem de texto. Meu filho, escuta isso antes de falar comigo. O Júnior gravou sem querer. É hora de você saber a verdade. Dona Cida devolveu o telefone ao neto. Obrigada, meu amor. De quê, vó? De existir. Abraçou-o uma última vez e saiu do quarto. O que aconteceu nos seguintes 30 minutos é algo que os convidados dessa festa lembrariam pelo resto de suas vidas. Júnior estava no jardim, se despedindo dos últimos convidados, quando seu telefone vibrou. Viu a mensagem da sua mãe. Franzia a testa. O que podia ser tão importante que não podia esperar? Abriu o arquivo de áudio e apertou reproduzir. Os primeiros segundos foram confusos, ruído de fundo. A voz da sua mãe dizendo algo. A voz de Júnior. E então, essa velha gorda e inútil está aqui de novo. Júnior sentiu seu sangue gelar. Conhecia essa voz. Era a voz da sua esposa, mas não era a voz doce e amorosa que ele conhecia. Era algo completamente diferente. Me dá vergonha apresentar ela para as minhas amigas. Olha como está vestida. Parece uma faxineira e é a mãe do meu marido. Júnior teve que se apoiar em uma mesa para não cair. Não podia ser. Patrícia não podia ter dito isso. Patrícia amava sua mãe. Patrícia sempre tinha sido respeitosa. Patrícia, se dependesse de mim, essa crioula burra nunca mais pisaria aqui. Mas o Júnior é um banana. Não tem coragem de dizer para a mãe dele que ela não pertence à nossa família. As palavras golpearam como um martelo. Banana. Sua esposa o havia chamado de banana. Sua esposa havia insultado sua mãe. Sua esposa havia fingido durante 8 anos. Júnior sentiu algo que não sentia há muito tempo. Raiva. Uma raiva profunda, primitiva, incontrolável. A gravação continuava a rodar. O pior de tudo é o Pedrinho. O menino adora ela. Não entendo por quê. O que ele pode ver naquela velha balofa que não consegue ver em mim. E foi isso que me quebrou. Não era só a mãe dele. Era o filho dela. Patrícia estava com ciúmes de uma avó de 67 anos porque o próprio filho a amava. Júnior guardou o celular no bolso e caminhou em direção à casa. O que ele não sabia é que Dona Cida estava parada no portão do jardim. Ela estava observando-o o tempo todo. Tinha visto o rosto dele mudar enquanto escutava a gravação. Tinha visto a raiva nos olhos dele. E tinha sentido algo que não sentia há muitos anos. Orgulho. Orgulho do meu filho. Porque finalmente, Júnior ia encarar a verdade. Júnior encontrou Patrícia na sala principal. Ela estava se despedindo das últimas amigas, sorrindo, abraçando, prometendo se reunir em breve para um almoço. A anfitriã perfeita, a esposa perfeita, a mentirosa perfeita, Patrícia. A voz dele soou diferente, mais grave, mais fria. Patrícia se virou. Viu algo nos olhos do marido que nunca tinha visto antes. Júnior, o que foi?
Está tudo bem? Preciso falar com você. Agora. A sós. As amigas de Patrícia trocaram olhares nervosos. Claro que sim, meu bem. Só deixa eu me despedir das... Agora, Patrícia. O tom não admitia discussão. As amigas se despediram rapidamente e saíram quase correndo. E então, eles ficaram sozinhos. Júnior tirou o celular do bolso e colocou sobre a mesa e apertou o play. Nos primeiros segundos, Patrícia não entendeu o que estava escutando. E então ouviu a própria voz. Essa velha gorda e inútil está aqui de novo. O rosto dela ficou pálido. Júnior. Eu posso explicar. Continua escutando. Me dá vergonha apresentar ela para as minhas amigas. Olha como ela está vestida. Parece uma faxineira. Júnior. Continua escutando. Se dependesse de mim, essa crioula burra nunca pisaria aqui. Mas o Júnior é um banana. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhou para o marido. Olhou para a porta. Olhou para o celular. E então fez algo que Júnior não esperava. Atacou. Isso está tirado de contexto. Eu estava brincando com a minha amiga. Você sabe como nós mulheres somos. Falamos coisas que não sentimos. Você chamou a minha mãe de velha gorda e inútil. Era uma brincadeira. Você chamou a minha mãe de crioula burra. Júnior, você está exagerando. Você me chamou de banana. Patrícia abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta para isso. 8 anos, Patrícia. 8 anos fingindo que gostava da minha mãe. 8 anos de mentiras. Eu nunca. 8 anos excluindo ela das fotos de família. 8 anos sentando ela na mesa mais distante. 8 anos fazendo ela entrar pela porta de serviço. A voz de Júnior embargou. Hoje você fez ela entrar pela porta de serviço. A mulher que me criou sozinho. A mulher que lavou roupa durante 40 anos para que eu pudesse estudar. A mulher que nunca me pediu nada. Júnior, minha mãe vale mais que toda a sua família junta. Vale mais que toda essa casa. Vale mais que todo o dinheiro do mundo. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Júnior. E eu fui tão cego que não vi. Fui tão covarde que nunca a defendi. Fui tão estúpido que deixei que você a tratasse como lixo na minha própria casa. Essa é a verdade mais dolorosa de todas. Não é que Patrícia fosse cruel. É que Júnior havia permitido. Durante 8 anos, havia escolhido o conforto sobre a justiça. Durante 8 anos, havia escolhido o silêncio sobre a verdade. Durante 8 anos, havia escolhido a esposa sobre a mãe. E agora, finalmente, estava pagando o preço. O que você está sentindo agora? Esse nó no estômago, essa raiva no peito. Guarda isso, porque o que vem depois é ainda mais intenso. E a pessoa que vai destruir Patrícia não é o Júnior. É alguém muito mais inesperado. A discussão entre Júnior e Patrícia continuou por mais de 1 hora. Gritos, lágrimas, acusações. Patrícia tentou cada tática possível. Primeiro negou tudo. Disse que a gravação estava manipulada, que alguém havia editado para fazê-la ficar mal. Quando isso não funcionou, tentou minimizar. Disse que todas as noras dizem coisas assim de suas sogras, que era normal, que Júnior estava exagerando. Quando isso também não funcionou, tentou culpar Dona Cida. Disse que ela sempre havia sido distante, que nunca havia tentado se integrar à família, que era impossível gostar de alguém tão diferente. E quando Júnior perguntou o que ela queria dizer com diferente, Patrícia cometeu o erro mais grande da vida dela. Você sabe, ela é. Bem, não é como nós. Como nós. Júnior, você sabe o que eu quero dizer. Diz, ela é negra, Júnior, e gorda, e pobre.
e não tem educação. Como você espera que eu a apresente para as minhas amigas? Júnior a olhou como se a visse pela primeira vez. E talvez fosse a primeira vez. A primeira vez que via a verdadeira Patrícia, sem máscaras, sem atuação, só crueldade pura. Eu também sou negro, Patrícia. Você é diferente. Como sou diferente? Você é bem-sucedido, tem dinheiro, é educado. Você é. Eu sou o filho dessa mulher negra, gorda, pobre e sem educação que você tanto despreza. Patrícia abriu a boca. Não saiu nenhum som. E tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é graças a ela. Graças às mãos dela, rachadas pelo sabão. Graças às noites sem dormir dela. Graças ao amor incondicional dela. Júnior, acabou, Patrícia. O quê? Este casamento acabou. Você não pode estar falando sério. Nunca falei mais sério na minha vida. Patrícia sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Mas, o Pedrinho. Pensa no Pedrinho. Estou pensando no Pedrinho. Por isso mesmo que estou indo embora. O que você quer dizer? Quero que o meu filho cresça sabendo que a avó dele é uma heroína, não uma vergonha. Quero que ele aprenda que a cor da pele não determina o valor de uma pessoa. Quero que ele seja um homem melhor do que eu fui. Júnior se virou para ir embora. E então a viu, a mãe dele, parada na porta, com lágrimas nos olhos, mas também com algo mais, com paz. Mãe, meu filho. Os dois se olharam. 8 anos de distância desapareceram em um segundo. Júnior correu até ela. A abraçou como não a abraçava desde que era criança. Chorou no ombro dela como não chorava há décadas. Perdoa-me, mãe. Perdoa-me por não te defender. Perdoa-me por ser tão cego. Perdoa-me por tudo. Dona Cida acariciou a cabeça dele. Não há nada para perdoar, meu filho. Você é meu filho e eu te amo. Mas tem algo mais que preciso te dizer. Júnior levantou a cabeça. O que, mãe? Dona Cida sorriu. Há algo que nunca te contei. Algo que seu pai me deixou antes de morrer. O quê? E então Dona Cida contou a verdade. A verdade sobre os 3 terrenos. A verdade sobre o dinheiro que ela tinha guardado durante 20 anos. A verdade sobre uma herança que valia milhões. Júnior a escutou em silêncio. Patrícia, que seguia na sala, também escutou. E o seu rosto passou da incredulidade ao horror. Horror. Porque ela tinha se dado conta de algo. Durante 8 anos, ela tinha tratado uma milionária como lixo. Durante 8 anos, ela tinha desprezado uma mulher que podia comprar a casa dela 10 vezes. Durante 8 anos, ela tinha cometido o erro maior da sua vida. E agora, era tarde demais para consertar. Mãe, por que você nunca me disse? Dona Cida o mirou, com amor infinito. Porque eu queria saber se me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora? Eu sei. Ela olhou para Patrícia. Agora eu sei exatamente quem me ama e quem não. Patrícia deu um passo à frente. Dona Cida, eu não sabia. Dona Cida levantou a mão. Não. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que eu era a mãe do seu esposo. Sabia que eu era a avó do seu filho. E decidiu me tratar como lixo de qualquer jeito. Mas, Luiz, o dinheiro não muda quem eu sou. Não muda quem você foi. Durante 8 anos. Não muda as palavras que você disse hoje. Dona Cida se aproximou dela. E também não muda o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? Dona Cida sorriu.
Você vai perder tudo. Mas a pessoa que mais dano fez a Patrícia não foi Dona Cida, não foi Júnior. Foi alguém que estava escutando tudo, da escada. Alguém de 8 anos. Alguém que amava a tia-avó, mais que tudo no mundo. E alguém que tinha nas mãos a prova de tudo. Pedrinho desceu as escadas lentamente. O seu rosto estava molhado de lágrimas, mas nas mãos ele levava algo, o celular da mãe, com a gravação ainda guardada e com algo mais, algo que ninguém esperava. Eu também gravei, quando a mamãe gritou com a avó na festa. Antes de você me mandar ir brincar, eu gravei tudo. Patrícia sentiu que os seus joelhos se dobravam. Não havia só uma gravação, havia duas. E as duas estavam nas mãos de um menino de 8 anos, que tinha acabado de perder todo o respeito pela mãe. O que segue é a destruição total de Patrícia e a reconstrução de uma família. Mas isso vem no que resta desta história. Fique aí. O silêncio que seguiu as palavras de Pedrinho foi o mais denso que aquela mansão tinha experimentado em seus 20 anos de existência. Patrícia olhou para o seu filho, o seu próprio filho, com essas gravações nas mãos, com essa expressão de decepção no rosto, com essas lágrimas caindo pelas suas bochechas. Pedrinho, me dá esse celular. Não, Pedrinho, eu estou falando. Me dá o celular agora. Não. Era a primeira vez que Pedrinho dizia não para a mãe. A primeira vez que desafiava a sua autoridade. A primeira vez que a mirava sem respeito. E Patrícia sentiu isso, como um golpe no estômago. Eu escutei tudo, mamãe. Escutei o que você disse da vovó. E eu não gostei. Pedrinho, você não entende. Os adultos às vezes dizem coisas que... Você disse que ela era gorda e velha e inútil. Você disse que ela era crioula burra. Você disse coisas horríveis, Pedrinho. E a vovó sempre foi boa comigo. Sempre me deu presentes feitos com as mãos dela. Sempre me abraçou quando eu estava com medo. Sempre me quis bem. Pedrinho se aproximou de Dona Cida. Tomou a sua mão, a mão da sua avó. Era áspera, cheia de calos. As mãos de alguém que tinha trabalhado a vida inteira. A vovó é a melhor pessoa que eu conheço. E você a tratou mal. E isso não está certo. Júnior olhou para o seu filho com orgulho infinito. Aos 8 anos, Pedrinho entendia algo que muitos adultos nunca entendem, que o valor de uma pessoa não está na sua aparência, não está no seu dinheiro, não está na sua educação, está no seu coração. Júnior se ajoelhou junto ao seu filho. Pedrinho, eu estou muito orgulhoso de você. Papai, vamos morar com a vovó agora? Sim, meu filho. Vamos morar com a vovó. Patrícia deu um passo à frente. Júnior, você não pode fazer isso. Você não pode levar o meu filho, seu filho, nosso filho, Patrícia. E ele acabou de decidir onde quer estar. Ele não tem idade para tomar essas decisões. Ele tem idade suficiente para saber a diferença entre o bem e o mal. Algo que você, aparentemente, nunca aprendeu. As palavras golpearam, como um chicote. Patrícia sentiu que tudo se desmoronava. O seu casamento, a sua família, a sua vida perfeita. Tudo tinha sido destruído em uma só noite. E tudo por culpa de uma ligação telefônica. Não, isso não era verdade. Tudo tinha sido destruído pelas suas próprias palavras, pelo seu próprio desprezo, pela sua própria crueldade.
esta história está chegando ao seu ponto mais importante. Se está te tocando de alguma forma, se você sente que isso é mais que um simples relato, então eu preciso que você faça algo. Veja esse botão de Super Thanks aí embaixo. Não é só dinheiro, é dizer ao universo que histórias como essa merecem ser contadas, que pessoas como Dona Cida merecem ser vistas, que a dignidade importa mais que o dinheiro. Um clique é tudo o que precisa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Júnior contratou um advogado de divórcios, um dos melhores do país, um antigo colega de universidade que lhe devia vários favores. O processo foi rápido e brutal. Patrícia tentou lutar, tentou ficar com a casa, tentou ficar com a custódia de Pedrinho, tentou ficar com tudo o que pudesse, mas havia um problema: as gravações, 2 gravações que mostravam claramente o seu racismo, o seu classismo, a sua crueldade, e um contrato pré-nupcial que ela mesma tinha assinado há 8 anos. Um contrato que dizia que, em caso de divórcio, por culpa de uma das partes, a parte culpada perderia todo o direito aos bens comuns. Patrícia não se lembrava. Ela tinha assinado esse contrato, pensando que nunca seria ela a culpada de nada. Mas agora, as gravações provavam o contrário. O juiz olhou as provas, escutou os testemunhos, viu a evidência e tomou uma decisão: custódia total de Pedrinho. Para Júnior, visitas supervisionadas. Para Patrícia, a casa ficava para Júnior. Patrícia só podia levar as suas pertenças pessoais. E uma coisa mais, uma ordem de afastamento de Dona Cida. Patrícia não podia se aproximar a menos de 100 metros da sua ex-sogra, por assédio e maus tratos psicológicos. Quando saiu do tribunal, Patrícia não tinha nada, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha filho, não tinha esposo. Só tinha as consequências de 8 anos de crueldade e uma lição que nunca esqueceria. Algumas pessoas pensam que o karma não existe, que as pessoas más podem fazer o que quiserem, sem consequências, que o dinheiro e o status protegem de tudo. Mas a verdade é outra. O karma existe e às vezes usa a boca de um menino de 8 anos para fazer justiça, enquanto Patrícia perdia tudo. Algo lindo estava acontecendo no pequeno apartamento de Dona Cida. Júnior e Pedrinho tinham se mudado para lá. No começo foi difícil. O apartamento era pequeno. Tinha apenas 2 quartos. Não tinha ar-condicionado, não tinha piscina, não tinha todas as comodidades a que Pedrinho estava acostumado. Mas tinha algo que a mansão de Patrícia nunca teve: amor. Amor verdadeiro, amor incondicional. Pedrinho dormia no quarto da avó, numa cama pequena que Júnior tinha comprado especialmente para ele, junto à janela que dava para o jardim minúsculo onde Dona Cida cultivava suas flores. Todas as noites, Dona Cida contava histórias antes de ele dormir, histórias da sua infância no interior, histórias do seu esposo, seu Zé, histórias de como Júnior tinha sido quando criança, histórias que ninguém mais podia contar. E Pedrinho as escutava, com os olhos brilhando. Vó, conta outra. Já é tarde, meu filho. Amanhã tem escola. Só mais uma. Por favor. Aí Dona Cida sempre cedia, porque não há avó no mundo que possa resistir a esses olhos. Os meses passaram. Júnior voltou a ser o homem que sua mãe havia criado. Trabalhador, humilde, agradecido.
Já não usava ternos de $5.000, já não dirigia carros de luxo, já não vivia numa mansão, mas era feliz. Pela primeira vez em 8 anos, era genuinamente feliz. Mãe, me perdoa por ter te abandonado. Não me abandonou, meu filho. Segui o seu caminho. É o que os filhos fazem. Mas te deixei sozinha. Deixei que ela te tratasse mal. Não te defendi. Dona Cida pegou em sua mão. Você era um bom homem. Numa má situação. Amava sua esposa. Queria que seu casamento desse certo. Não é sua culpa que ela não fosse quem dizia ser. Eu deveria ter visto antes. Às vezes não vemos. O que não queremos ver, meu filho, é humano. Júnior a abraçou. Obrigado por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você. Você é meu filho e te amo. E nesse abraço, 8 anos de distância desapareceram para sempre. Mas esta história tem um final ainda mais lindo, porque há algo que ainda não te contei, algo que mudou a vida de todos. Lembra dos 3 terrenos que seu Zé tinha deixado para Dona Cida? Aqueles terrenos que valiam milhões, aqueles terrenos que ela nunca vendeu? Pois é, chegou o momento de fazer algo com eles. 1 ano depois do divórcio, Dona Cida tomou uma decisão. Vendeu um dos terrenos, só um, por R$ 4.800.000, e com esse dinheiro fez algo que ninguém esperava. Comprou um prédio abandonado no centro da cidade. Um prédio velho, deteriorado, esquecido, e o transformou em algo magnífico. Um lar para idosos abandonados. Um lugar onde pessoas como ela, pessoas mais velhas, pessoas pobres, pessoas que haviam sido descartadas por suas famílias, pudessem viver com dignidade. Deu o nome de Casa Zé, em honra ao seu esposo, em honra ao homem que lhe havia deixado aqueles terrenos há 40 anos, em honra ao amor que nunca morreu. A Casa Zé abriu suas portas num sábado de março. Havia jornalistas, havia câmeras, havia políticos querendo tirar fotos, mas Dona Cida ignorou tudo isso. Só lhe importava uma coisa: os 20 idosos que entraram naquele dia. 20 pessoas que não tinham ninguém. 20 pessoas que haviam sido abandonadas por suas famílias. 20 pessoas que agora tinham um lar. Benedita Maria dos Santos, 68 anos, fundadora da Casa Zé. Atendia pessoalmente cada um deles. Lhes mostrava seus quartos. Apresentava-os ao pessoal. Prometia que nunca mais estariam sozinhos. E quando o último idoso estava instalado, Dona Cida se sentou no jardim do lar. Pedrinho se sentou junto a ela. Vó, por que você fez isso? Porque sei o que é se sentir invisível, meu filho. Sei o que é ser tratada como se não importasse. E quero que estas pessoas saibam que sim, importam. Mas podíamos ter ficado com todo o dinheiro. Podia ter comprado uma mansão enorme. Podia ter viajado pelo mundo. Dona Cida sorriu. O dinheiro não compra o que eu quero, meu filho. O que você quer, vó? Quero saber que, quando eu me for deste mundo, deixei algo bom para trás. Quero saber que essas pessoas terão um lugar onde ser felizes. Quero saber que minha vida serviu para algo mais do que lavar roupa. Pedrinho a abraçou. Sua vida serviu para tudo, vó. Você criou o papai, e o papai me criou. E agora está cuidando de todas estas pessoas. Você é a melhor pessoa do mundo. Dona Cida sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria. Porque finalmente, depois de 68 anos de vida, alguém havia. Não como uma velha, não como uma gorda, não como uma crioula burra, mas como o que realmente era.
uma heroína. Se você chegou até aqui, tenho algo que te pedir, e não é para mim, é para todas as donas Cidas do mundo, as avós invisíveis, as mães esquecidas, as mulheres que trabalham em silêncio, sem pedir nada em troca. Seu comentário pode ser a voz delas. Escreva algo, o que seja. O nome de alguém que merece ser visto. Uma história similar. Ou simplesmente a palavra obrigado. Faça isso agora, antes que se esqueça. Já se passaram 3 anos desde aquela noite na festa de aniversário. 3 anos, desde a gravação que mudou tudo. 3 anos, desde que Patrícia perdeu tudo. E o que aconteceu com cada um deles? Comecemos por Patrícia. Depois do divórcio, Patrícia voltou a viver com seus pais. Foi humilhante. Aos 38 anos, estava de volta na casa onde havia crescido. Sem trabalho, sem dinheiro, sem futuro. Suas amigas a abandonaram uma por uma. Ninguém queria estar associado à mulher que havia tratado sua sogra como lixo. Ninguém queria ser visto com alguém cujo racismo havia sido exposto publicamente. Tentou conseguir trabalho, mas sua reputação a precedia. Em cada entrevista, alguém mencionava as gravações. Em cada oportunidade, alguém lembrava o que havia dito. Velha gorda e inútil, crioula burra. Essas palavras a perseguiam, a perseguiriam pelo resto de sua vida. Não como um castigo externo, mas como um lembrete constante de quem havia decidido ser, eventualmente. Patrícia encontrou trabalho como recepcionista numa clínica dental. Ganhava uma fração do que costumava gastar em roupa em um único mês, mas era algo. E lentamente, muito lentamente, começou a mudar. Não porque fosse uma boa pessoa, mas porque não tinha outra opção. As visitas supervisionadas com Pedrinho continuaram. No princípio, eram tensas. Pedrinho mal lhe falava. A olhava com aqueles olhos, que ela lembrava cheios de amor, mas que agora estavam cheios de desconfiança. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Patrícia começou a se desculpar, não com grandes gestos, não com presentes caros, simplesmente com palavras honestas. Perdoa-me, Júnior. Fui uma pessoa muito ruim. Tratei mal sua avó. E isso foi muito feio. Por que você fez isso? Porque eu era uma pessoa horrível, que pensava que era melhor que os outros por ter dinheiro e educação. Mas eu estava enganada. Sua avó vale mais que todas as pessoas que eu conheço. Júnior a olhou durante um longo momento e então disse algo que Patrícia nunca esqueceria. A avó Cida diz que todos merecem uma segunda chance, mesmo você. As lágrimas caíram pelo rosto de Patrícia, não lágrimas de autocompaixão, lágrimas de remorso genuíno. Obrigada, meu filho. Vou tentar ser melhor. E embora a relação nunca seria perfeita, era um começo. Carlos continuou trabalhando como advogado, mas não no mesmo escritório de antes. Ele abriu seu próprio escritório. Um escritório especializado em defender pessoas que não podiam pagar advogados caros. Idosos sendo enganados por suas famílias. Faxineiras sendo exploradas por seus patrões. Pessoas vulneráveis que ninguém mais queria defender. Ele não ganhava tanto dinheiro como antes, mas dormia tranquilo à noite. Sabia que estava fazendo algo bom com sua vida. E isso valia mais que qualquer cheque. Ele se casou de novo 3 anos depois, com uma mulher muito diferente de Patrícia. Lúcia era enfermeira, morena, de origem humilde, tinha crescido em uma favela e amava Dona Cida como se fosse sua própria mãe, quando Carlos a levou para conhecer sua mãe.
Lúcia passou 4 horas na cozinha, aprendendo a fazer o bolo de fubá que Dona Cida preparava. Não porque queria impressioná-la, mas porque genuinamente queria conectar com ela. E Dona Cida soube imediatamente. Essa sim, meu filho, essa é a boa. Júnior agora tem 11 anos. Vive entre 2 casas, a maioria do tempo com seu pai e sua avó, alguns fins de semana com sua mãe. É um menino diferente do que era antes, mais humilde, mais empático, mais consciente. Valoriza as coisas simples, um abraço da avó, uma comida caseira, um passeio pelo parque. E sempre defende os que não podem se defender sozinhos. Na escola, quando alguém incomoda outro menino, Júnior é o primeiro a intervir. Não com violência, com palavras. Palavras que aprendeu com sua avó. Tratar mal alguém não te faz melhor, te faz pior. E se você continuar fazendo isso, um dia vai perder tudo o que ama. Os professores dizem que Júnior é um líder natural, um menino com um coração de ouro. E quando perguntam a quem admira mais no mundo, sempre dá a mesma resposta: a minha avó, porque ela me ensinou que o que importa não é o que você tem, mas quem você é. E Dona Cida tem 70 anos agora. Seu cabelo é completamente branco. Suas mãos estão mais enrugadas que nunca. Seu corpo dói nas manhãs frias, mas seu espírito está mais vivo que nunca. A Casa João cresceu. O que começou como um lar para 20 idosos, agora alberga 60. Há um programa de visitas para estudantes. Há oficinas de artesanato. Há um jardim onde os residentes cultivam suas próprias verduras. E Dona Cida continua ali. E todos os dias, visitando cada residente, conhecendo suas histórias, assegurando-se de que ninguém se sinta invisível, porque ela sabe o que é ser invisível. E não quer que ninguém mais sinta isso. Um dia, um jornalista foi entrevistá-la para um documentário sobre a velhice no Brasil. Perguntou muitas coisas sobre sua vida, sobre a Casa João, sobre sua filosofia. Mas a pergunta que mais a fez pensar foi a última. Dona Cida, se pudesse dizer algo a todas as pessoas mais velhas que se sentem esquecidas, o que lhes diria? Dona Cida olhou para a câmera. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que só vem de viver 70 anos de lutas e triunfos. Eu diria que a vida de vocês importa, que suas histórias importam, que cada ruga no rosto de vocês é uma prova de que sobreviveram a coisas que outros nem sequer podem imaginar. Fez uma pausa. Eu diria que não deixem que ninguém os faça sentir inúteis, que não deixem que ninguém os faça sentir invisíveis, que não deixem que ninguém lhes tire sua dignidade. Outra pausa. E eu diria algo que me levou 67 anos para aprender. As pessoas que te desprezam não definem quem você é. As pessoas que te amam, sim. O jornalista tinha lágrimas nos olhos. E quando esse documentário foi ao ar, milhões de pessoas choraram junto com ele. Porque a história de Dona Cida não era só sua história. Era a história de todas as mães esquecidas, todas as avós invisíveis, todas as mulheres que trabalham em silêncio sem pedir nada em troca. Era a história da dignidade humana e de como, às vezes, o karma usa a boca de um menino de 8 anos para fazer justiça. Se esta história te tocou, preciso que você faça mais uma coisa. Pense em alguém. Alguém que talvez você tenha esquecido. Alguém que talvez você tenha tratado como invisível. Uma mãe, uma avó,
uma tia, uma vizinha. Alguém que te ajudou quando você precisava e a quem você nunca agradeceu o suficiente. Agora pegue seu telefone e ligue para ela. Não amanhã, não na próxima semana. Agora, diga que a ama. Diga que ela importa. Diga que você a vê. Porque você nunca sabe quanto tempo você tem para fazer isso. E quando se arrepender de não ter feito, será tarde demais. Esta história terminou, mas a sua continua. O que você vai fazer com ela?